Mas hoje, falando lá pro podcast do Cruzeiro, o Gabriel, o Gabigol, respondeu algumas perguntas, né? Do Marco Astônio, nosso ex-companheiro, um beijo grande para ele. E a gente vai começar então com o Gabigol. Nessa primeira resposta dele, ele vai falar sobre a relação dele com o Jardim, com o técnico do Cruzeiro. Fala, Gabigol. Um cara muito direto, né? A gente conversa bastante. Ele sempre chama na sala dele para poder conversar, explicar algumas coisas que aconteceu. Coisas também que eu preciso melhorar, que ele pode me ajudar. Então, nossa relação é super boa, é super franca. Foi a única coisa que eu pedi para ele, é que ele seja franco comigo. Então, tem sido muito legal trabalhar com ele, aprender coisas diferentes. E tô tentando ao máximo ajudar da forma que for, os minutos que forem. Mas tenho muita confiança que a gente vem fazendo um trabalho muito bom e o que a gente espera é poder melhorar ainda mais. Eu gostei disso, eu pedi a ele que ele fosse franco comigo. Eu acho que essa relação aberta é tudo, principalmente de um jogador, né, do tamanho do Gabigol, em relação a um treinador, como o Jardim chegando, e que, né, nas situações todas que envolveram o Cruzeiro, acho que a transparência é tudo, né, Lélio? Com certeza, o jogador gosta de ser tratado dessa maneira. Aí você cabe aceitar ou não o que o técnico está falando. E pelo que disse aí, o Gabriel Barbosa estava disposto e com a mente bem aberta e com o coração, digamos assim, receptivo para aceitar as observações do treinador. Tá correto, tá certo. Também achei. Deixa eu receber o Rafa Nobre, gente, porque ele tem transmissão hoje, mas a gente tem muita coisa para falar. A gente vai continuar nessa entrevista do Gabigol. Vai mandando aí, tá gostando da entrevista dele? Gostou do que ele disse aí e tudo mais? Tudo bem, Rafa? Edi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O jogo de hoje não é fácil. Não. Com certeza não é. Daqui a pouco a gente vai falar, né, de opções e de tudo mais. A gente vai falar também de posições. Ontem a gente falou aqui sobre o que o Leonardo Jardim já conversou com a diretoria do Cruzeiro. Claro que existe uma valorização desse grupo que está com ele, essa valorização que ele coloca todos os dias, né? Que é o fato do jogador ser não só mais um jogador em campo, né? Mas ser um jogador que se determina, se coloca, compete de verdade. A gente vai falar sobre tudo isso. A segunda resposta do Gabigol, ele vai falar exatamente o que a torcida do Cruzeiro, eu tenho certeza, fica aí pensando. Será que tem possibilidade de um título esse ano, Gabigol? Eu acho que a ansiedade é grande da torcida, né? Pelo que aconteceu nos anos passados. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Para colocar as expectativas lá em cima e depois não frustrar o torcedor. É claro que a gente tem um grande time, a gente tem um grande mister. E o que a gente espera é poder melhorar. Que a torcida do Cruzeiro saia de todos os estádios feliz com o desempenho da equipe, né? O resultado às vezes não vai acontecer, mas a gente sabe que a gente está melhorando bastante, a gente sabe que a gente está criando um elenco muito forte, não só um time. Então a gente espera que a gente possa buscar coisas grandes nesse ano. O título eu não sei se vai acontecer, Libertadores eu não sei se vai acontecer, porque depende de muita coisa, né? Não é uma ciência exata. Mas creio eu que nosso time como grupo, como clube também, eu vejo a torcida mais feliz, eu vejo os jogadores também mais felizes. Então, com as vitórias vem vindo a confiança e aí a gente pode sonhar cada vez mais alto. Sonhar todo mundo pode, mas como ele disse, né, Rafa, não é uma situação fácil, né? Você conseguir um título desse como o Brasileiro, a Copa do Brasil, né, é um trabalho muito grande. Não tem receita, mas tem caminho, né? E o caminho não passa por nenhum lugar a não ser o de trabalho, né? Tem outros times também à frente do Cruzeiro, muito, né? Claro. Um quesito planejamento, estrutura, o Cruzeiro aos poucos vai chegando ao que o torcedor espera, né? Estrutura do time, né? Sim. O Cruzeiro aos poucos vai chegando, esse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Me chama a atenção esse discurso da turma, isso tá bem alinhado, né? O Leonardo Jardim chegou a dizer isso depois do jogo, né? A vitória sobre o Flamengo, a torcida, claro, comemorando muito, os jogadores também. Mas ele tratando de colocar o pé no chão, pedindo paciência, que disse que o time não era aquela draga toda do início.
mas que também não é um time, nesse momento, sem erros, né? Ainda tem muitos erros ainda para corrigir o técnico português, mas que aos poucos vai encontrando pelo menos uma cara de um time, né? E aí o Gabigol também, nesse discurso, nessa linha, os jogadores também na zona mista, quando a gente conversa, sobretudo depois dos episódios, né? Das entrevistas que acabaram não repercutindo muito bem dentro do elenco, os jogadores aos poucos eles vão entendendo a importância deles também e de como se posicionar. Então o Gabigol também seguindo a linha do Leonardo Jardim e tratando de dar uma freada na empolgação da turma. Realmente é muito difícil tentar buscar um título, ainda mais um título desse peso, né? Talvez poderia, né? A gente até já falou disso aqui, poderia, em tese, a Sul-Americana ser um título mais fácil, mas aí depende dos times que vão sair da Libertadores, dos times que já estão disputando, então não tem título fácil. Depende do Cruzeiro ganhar e também. Principalmente é um Cruzeiro, jogo, né, gente? Porque nenhum jogo é difícil. Agora, o Gabigol falou também sobre essa questão de relacionamento do grupo. Talvez seja a pergunta, né, que mais o torcedor quer ouvir a resposta, e o Gabigol falou sobre isso. Creio eu que desde o começo da temporada a gente sempre teve um clima muito bom entre os jogadores. É claro que com as derrotas as coisas acabam fugindo um pouco do nosso controle, né? Tanto da imprensa quanto mesmo do clube em si. Mas creio eu que entre os jogadores sempre teve uma união muito boa, sempre teve uma parceria muito maneira. Parceria muito maneira, Lélio, e um relacionamento bom desde o início. A gente sabe que, obviamente, tudo que aconteceu nos últimos dias aí em relação a saída do Dudu, ao que foi falado e tal, não deve ter sido muito fácil para esses jogadores. Mas no discurso deles, né, a gente já ouviu o Gabigol, já ouviu o próprio Lucas Silva falando sobre isso, né, e tudo mais, ou pelo menos os mais experientes do grupo estão tentando segurar essa barra ali e para mostrar, né, até para os que estão chegando ou para os que são mais novos, que não têm tanta experiência, que não passaram por isso, talvez, em seus clubes, que a coisa pode ser levada de uma forma a não prejudicar o time em campo, né? Você pega alguns momentos da temporada, existia uma apatia, talvez até me parecia um distanciamento muito grande, né? Isso aí, a gente vai se lembrar do Cássio pegando um pênalti no último minuto contra o América e, sabe, é como se fosse assim, beleza, valeu, parabéns aí, hein? Vamos seguir o jogo aqui. E o comportamento bem diferente, por exemplo, no jogo de domingo, quando o próprio Cássio e todo o banco de reservas vão comemorar, juntamente com Gabriel Barbosa, o gol marcado contra o Flamengo. Ele pode estar falando a verdade, como também pode não estar. Porque futebol a gente sabe, são 30 ali homens, né, misturados com alguns garotos e tudo mais, e nem todos são amigos, né? E no nosso trabalho também é assim. Claro. Você é mais chegado de uns, conversa pouco com outros e vai tocando a bola desse jeito. Mas é claro que muita coisa ficou aí ainda pendente, né? Principalmente após a saída do Dudu e depois aquela postagem do Lucas Silva. E o pessoal até falou, Lucas Silva e Lucas Romero pararam de seguir o Dudu lá no Instagram. Eu acho isso aí normal. Mas é assim que funciona, né? Mas que o Lucas Silva deu uma cutucada nele, isso com certeza deu. Acho que ali não dá pra gente dizer diferente. Mas pra gente encerrar essa participação do Gabigol nessa entrevista que ele deu lá, esse podcast do Cruzeiro, ele falou também da questão do Caio Jorge, né? Da relação dele com o Caio Jorge. E olha que me surpreendeu, a forma mesmo. Vocês vão ouvir aí o que o Gabigol falou. Me sinto um tiozão primeiro, né? Não, o Caio vira e mexe, ele mostra a foto minha com ele pequenininho e eu já no profissional. Ele sempre mostra pra mim, sempre fala de alguns jogos que ele foi. O Caio é um atacante de nível seleção brasileira, tenho certeza que se o Cruzeiro não tomar cuidado, daqui a pouco ele volta pra Europa. Então, tenho tentado ajudar ele o máximo possível, com dicas e com coisas também que ele possa melhorar. Depois do jogo contra o Flamengo, ele foi na minha casa, a gente comemorou a vitória junto, a gente fez um jantar lá, e ele pôde estar lá com a gente. Então tem sido muito especial, tanto para ele quanto para mim. E o que eu espero mesmo é potencializar ele. Eu sempre falo para ele que
todos os atacantes que jogaram do meu lado me ajudaram, mas eu também ajudei. Então eu espero que eu possa fazer isso com ele. Tá vendo? Foi jantar na casa dele. Estão tentando melhorar o ambiente por lá, Léo. E acho que todo o trabalho é válido, né? Ah, não, mas aí é porque são dois meninos da vila, né, Dilmara? Sim. Então já tem ali essa empatia natural de dois jogadores formados pelo Santos, né? Então aí nenhuma surpresa pra mim, nenhuma. Aliás, a gente até imaginava que num primeiro momento o trio de ataque do Cruzeiro seria Caio Jorge, Gabriel Barbosa e Dudu. Só que isso aconteceu o quê? Uma vez no jogo contra o Betim, se eu não estiver enganado. Então, isso, futebol é desse jeito. Não, mas a minha surpresa foi ele falar que é tiozão, porque eu acho... Mas é porque o Caio Jorge é muito novo. Sim, mas assim, o Gabriel também né? E aí a gente fica com a impressão de que ele sempre passou. Aliás, o início dessa, que é a pergunta do Marco Astoni, é falando exatamente da relação que ele tinha com o Neymar, né? Agora, tiozão tá o Marco Astoni com a barba branca, também, hein? Tá terrível, o Marco Astoni, tá bom não. Mas ele falar, né, que é tiozão, às vezes a gente olha pro Gabigol, ele mesmo tá se colocando nessa condição, e ele é muito novo ainda, né? Tem uma série de coisas ainda pela frente, de histórias, e ele falava exatamente, quando o Lélio coloca essa relação do Santos, da relação dele com o Neymar, que era mais ou menos parecida com isso. Ele também tirava foto com o Neymar, e não sei o quê, né? Quer dizer, se ele é tiozão, o Neymar é o quê, gente? Né? E parece que é mais... Né? A gente não viu o Neymar assim tão no passado, né? Imagine o Caio Jorge mostrando a foto dele com o Gabigol, né? Olha eu pequenininho e tal. Não deve ser uma coisa muito legal. O Neymar, que até outro dia era o menino Ney também, né? Também, passa, já não são mais meninos, né? No barba, cabelo e bigode é menino Ney. Ainda é? Ainda é menino, Ah, tá. Garoto Ney. Menino Ney. É isso. O Gabigol também falou, se a gente for recuperar na memória o jogo contra o Vila Nova, né? Ele faz, ele traz uma fala muito, muito legal também, que ele fala que ele define que ele é um atacante carente, né? Que ele precisa de uma dupla ali para ele poder render mais, e aí fala um pouco dessa parceria com o Caio Jorge, que até aqui vem dando certo, né? Vem dando certo, e a gente torce para que continue assim. E acho também, vou ser muito sincera, né, nessa relação, não conheço o Gabigol, nunca estive com ele, né? O que eu sei dele é do que as pessoas conversam, falam, trazem boas notícias, jogadores, obviamente, e tudo mais. Mas sinto dele, assim, pelo momento vivido no Cruzeiro, né, e tudo que aconteceu no Cruzeiro, que ele ficou muito na dele, né? Ele não foi um cara que jogou mais lenha na fogueira, ou também não foi falar que estava insatisfeito, ou não foi falar que no contrato dele não estava escrito tal coisa, ou não sei se vai ficar, não sei se na janela de transferência internacionais ele vai ter proposta, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho sentido assim que dentro de campo já há pelo menos 2, além do gol, né, que ele fez na última partida, mas assim, de uma humildade até na relação com o Caio Jorge, né, até no ceder para ele o lugar, ceder para ele o gol, acompanhar o Caio Jorge como ele tem feito. Eu acho que é uma noção assim de, talvez eu não esteja no meu melhor momento, mas ele tá. E em tese, o Gabigol, no início da contratação, era um jogador com mais peso para ser titular que o Dudu, né? Exatamente. Pela idade, apesar de não viver um bom momento também naquela fase do Flamengo, mas saiu de uma decisão de Copa do Brasil como protagonista, ele veio para cá com um peso ainda maior que o Dudu, né? O Dudu, sim, também veio para ser titular, mas o Gabigol veio para ser a grande estrela do Cruzeiro, né? Então, em tese, ele poderia estar ainda mais chateado, imagino que está chateado, mas se tivesse alguém para poder reclamar, talvez o Gabigol tivesse mais à frente para poder reclamar, mas ele de fato está mostrando muita maturidade, e esse quesito aí esse ponto do tiozão que ele destacou, é porque começou muito cedo já a despontar, né? Já foi vendido muito cedo, já viveu muita coisa. Título com a seleção, né? Então parece que o Gabigol é mais velho do que porque há muito tempo a gente fala dele já, né?